Comerciantes de mais uma importante avenida de Ribeirão estão sofrendo com as consequências causadas pelo corredor de ônibus. Entidades ligadas ao setor pedem flexibilização e mais diálogo por parte do poder público. O Alberto tem uma loja de ferramentas e compressores na Avenida da Saudade há 11 anos. A dor de cabeça dele e da grande maioria dos empresários nasceu com o início da implantação do corredor de ônibus no local. A obra de quase 50 milhões de reais começou em janeiro de 2020 e foi entregue só em abril desse ano. Só que depois de concluída, acessar as lojas ficou mais difícil, principalmente para os fornecedores. Motorista de usina, então, principalmente, eu estou tendo muito trabalho com isso aí, porque eles não estão querendo vir mais coletar na empresa. Porque eles falam, se eu parar na frente, ocorre risco de tomar multa, entendeu? Que nem de ontem mesmo, parou o motorista de uma usina aqui, que eu não vou citar o nome, ele só parou para ver se tinha mercadoria, a viatura veio dando alerta sonoro e falando para ele tirar o caminhão da faixa exclusiva. As ruas laterais, tanto Aliados como a Humberto de Campos, você pode passar lá que você vai ver, todos os carros que estão lá são das pessoas que trabalham aqui em torno, então não tem espaço para o caminhão parar, não tem. E outro, o motorista de uma usina, ele vem sozinho dirigindo. Então não tem como ele parar, e aqui no Campos Elíseos, que você sabe que o roubo aqui é muito grande, não tem como ele deixar o caminhão cheio de carga lá parado. O pessoal da transportadora, eles estão atrasando a entrega 1 ou 2 dias, porque não tem lugar para estacionar. Tem caminhão que vai parar na rua São Paulo, na rua de lá, porque aqui não pode parar. Além da dificuldade com carga e descarga, os comerciantes ainda enfrentam problemas com vagas para clientes. No trecho entre o córrego Tanquinho até a Quito Junqueira, onde a avenida é de mão dupla, é proibido parar para desembarcar e também estacionar o veículo nos 2 sentidos. E pior, quem for pego na faixa exclusiva de ônibus leva multa de quase R$300 e perde 7 pontos na carteira. O nosso estacionamento está sendo ocupado muito com os clientes de outras lojas que não podem parar de frente à loja, né, e também não pode parar no corredor aqui, senão toma multa, então acaba tomando todo o estacionamento nosso, que é próprio para clientes nossos, né, mas infelizmente por outras lojas não terem estacionamento e o cliente não poder parar, ele tem que parar no nosso estacionamento e ocupando todo o espaço. O prejuízo, é claro, fica com o comerciante, que já teve que lidar com a pandemia e os constantes atrasos na obra. Muita gente tem preferido até buscar outro ponto na cidade. Você viu o prédio que se construiu do lado aqui? Eles já estão encontrando dificuldade até para alugar, porque por causa de parar, entrar e sair, entendeu? Quando começou o corredor de ônibus, ele foi atrás de um outro ponto e ele está saindo daqui e tem mais 4 comerciantes que vão embora também daqui. A minha sugestão é que pegar, tipo assim, ó, umas 4 horas por dia, entendeu? Liberar para entrada, para parada e saída de caminhões, entendeu? E aí a gente marca para os clientes, tipo das 10 às 4, para eles virem aqui, eu acho que vai facilitar para todo mundo. A gente perde venda, né? Infelizmente. Perde venda e essa reclamação de todos aí, de motorista de usina, de transportadora, é muito complicado. Devia ter um horário de carga e descarga, pelo menos, entendeu? Entre das 9 às 5 da tarde, que já ajudaria bem. Eles não pensam na parte do comércio, né? Que a gente paga todos os impostos, né? A gente faz todo o movimento do município, né? E então isso vira transtorno mesmo. O Sindicato do Comércio Varejista, em parceria com entidades do setor, ouviu os empresários e protocolou um pedido para que a Transerp reavalie a regra de funcionamento do corredor na avenida. Existem horários que não tem necessidade de ser corredor exclusivo. Isso aí deve ser estendido a outros corredores da cidade, seja que já foi recém-inaugurado, como a Dom Pedro, que conseguiu equalizar lá, como outros corredores que virão aí, como a do Quadrilátero Central, mesmo a 9 de julho. Esses problemas vão aparecer de novo, então eu acho que há necessidade urgente de abrir um diálogo, principalmente com a Transerp, que é a empresa que administra o trânsito, que administra o regramento do estacionamento, para que eles ouçam os pedidos dos estabelecimentos comerciais, seja de comércio, de serviços, já que tem uma gama muito variada de atividades. O presidente do Sincovarp considera que um equipamento de mobilidade não pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Para ele, o número excessivo de multas aplicadas é um termômetro de que as coisas não estão andando como deveriam. A gente observou que houve um aumento crescente no número de multas e o objetivo não é esse, né? Eu acho que o objetivo é educar para as novas regramentos que existirem, mas esses regramentos têm que ser um pouco mais flexíveis para evitar essa indústria da multa que está virando Ribeirão Preto. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Transerp informou que as adequações viárias realizadas, inclusive a retirada de estacionamento em algumas vias,
são necessárias para atender a totalidade da população: usuários de ônibus, motoristas de veículos, de passeio e de carga. Destacou que, nesse início, as adequações geram desconforto para grupos específicos, porém, elas farão os espaços públicos mais democráticos. Por fim, declarou que não há previsão de alteração no projeto. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube Dr. Ademar Padrão, advogado. Doutor, como vimos aí na reportagem, foi protocolado ofício para tentar uma flexibilização de horário exclusivo para o corredor de ônibus, mas na nota enviada ao Jornal da Clube, a Transerp reforça que não há previsão de alteração do projeto. Quer dizer, não existe diálogo mesmo, né? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, André, a todos que assistem ao Jornal da Clube no feriado de hoje e aqueles que acompanham cotidianamente o Jornal da Clube. André, vamos lá, realmente diálogo não existe. Prova é que as entidades do município, a exemplo do Sincovarp, já disse que realmente os pedidos não estão sendo sequer respondidos, né? Então aí nós mostramos que a tal da democracia, conforme manifestou a Transerp na nota, ela é na verdade de mão única, somente dela para a população. Da população para ela não tem democracia. E isso é muito complicado, André, e para quem está assistindo, porque, veja, estamos falando de uma comunidade. Já participei com vocês de outras entrevistas, de outros temas, mas da cidade inteira. E, na verdade, com o mesmo viés. O problema é, existe um projeto de obra que não fez uma previsão de um projeto de cidadania, porque tanto a comunidade que mora em algumas localidades, quanto aquela que trabalha, que tem comércio, está sendo colocada à margem da questão. Então, veja como que é contraditório o que estamos falando quando analisamos essa nota que você leu no início da reportagem. Se tudo isso que está acontecendo hoje é voltado à melhoria da mobilidade para atender as localidades, o comércio e os moradores de algumas regiões, principalmente central, e esses corredores comerciais, o que vai acontecer a partir de agora é o afastamento de comerciantes e moradores, e essas linhas de ônibus que supostamente estão sendo feitas para atender uma demanda nessas localidades, não vai ter sentido algum, né? Então, se hoje, aproveitando o dia de hoje, que é um dia cristão, voltado, né, a uma situação de comunidade, o Cristo viveu e morreu por nós, o que está sendo feito para nós em relação a quem administra a cidade? Não está sendo feito para a comunidade, André. Então, não tem diálogo e não tem democracia. Bem, a gente sabe que o empresário de Ribeirão Preto gera emprego, gera renda, mas tem sofrido, porque sofre, né, para manter um negócio aberto. E aí, qual que é a saída então para esse empresário que já está sofrendo tanto, se não tem o próprio diálogo que se espera por parte do poder público? O morador e o empresário, como você está citando, estão sofrendo. E eu lembro, André, que um dos fundamentos da República está no artigo 1º, inciso 4º da nossa Constituição, que o poder público ele tenha respeito e observe os valores do trabalho e da livre iniciativa. Tem até uma lei federal do ano de 2019 que melhor regulamentou a questão realmente do trabalho e da empresa, do microempresário. Então, veja, a obra é necessária? Eu entendo que sim. Mas da forma que ela está sendo feita, vou repetir o que eu disse dias atrás. Parece que alguém não gosta do comércio, do comerciante de Ribeirão Preto, principalmente do centro e das avenidas como é a Avenida Saudade e foi um tempo atrás a Avenida Dom Pedro. Então, veja, não está sendo feito a contento. E esse contento que eu digo não é a contento de um empresário aqui ou de outro ali, é de toda a cidade. Se continuar nessa a situação, eu acredito que a debandada em relação ao comércio em Ribeirão Preto vai começar a ser algo recorrente. E aí teremos sérios problemas, inclusive para pagar o custo dessas obras que estão sendo feitas hoje, André. Doutor, e sem alternativa nenhuma viável, a gente sabe que esses estacionamentos estão sendo retirados, né? Aí a alternativa acaba sendo infringir a exclusividade do corredor de ônibus, que é uma infração gravíssima. E as multas só crescem na cidade e fortalecem o que a gente fala de indústria da multa, indústria da arrecadação. Sim, mas agora eu digo o seguinte, André, a própria lei de trânsito, no artigo 90,
prevê que quando as medidas adotadas pelo poder público são incoerentes e são até contrárias à própria legislação de trânsito, que prevê inicialmente a segurança do trânsito, que também está sendo prejudicado. Então, quando isso acontece, a própria infração ela pode ser anulada, porque existe um vício na questão e esse vício não permite que o poder público se valha da própria situação errada que ele criou, né? Então, veja como uma coisa é muito grave e eu acredito que se continuar assim, já deveria até, inclusive, mas em pouco tempo o Ministério Público vai ter que também entrar nessa discussão e, junto com aquela que a gente conversa sempre em relação ao transporte público, vai ter que fazer uma alteração de rota por via judicial. Porque, do jeito que está, o prejuízo não é só comercial, ele é do cidadão, é da cidadania. Pelo jeito, hoje a Prefeitura quer forçar o cidadão a andar de ônibus, né? Mas se tivesse qualidade, pelo menos o que não tem, a gente sabe. Obrigado, doutor, pela sua participação, sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço, bom feriado. Eu que agradeço, bom feriado para todos também, André. Até mais, doutor.